Os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. E eu fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas. E o chefe da CIA, que sabe-se que atuou para derrubar dezenas de governos, né? E essa pessoa dizendo então, não questione as urnas eletrônicas que nós acabamos de instalar no seu país. Pois é, tá aí. O que acabamos de ver é a prova de que houve golpe sim, mas um golpe dessa esquerda canalha e mentirosa, que acusa até agora nós patriotas e pessoas de bem como terroristas, golpistas, entreguistas, fascistas. Mas entreguistas e fascistas são eles, juntos com o seu Lula ladrão, que até já havia confessado que ia dar um golpe nas urnas e no Bolsonaro. Ele que vai dar um golpe no Bolsonaro é um golpe na urna. E esse negócio dele ficar bravo, dizer que não sabe se vai entregar, que não sabe se vai aceitar, que vai ter capipódio, não. Ele calminho, pode até sair pela porta do fundo como Figueiredo. Pois é, como todo cachaceiro que é, ele entrega a si mesmo o que vai fazer, né? E depois esse verme, esse povo esquerdista vem falar em soberania. Soberania é o que então? Ficar calado e amordaçado, trabalhando para um comunista ladrão roubar o nosso dinheiro e gastar em viagens com a sua esbanja, comprar deputados, senadores vagabundos, para não pautar medidas urgentes e necessárias ao povo brasileiro? E só querer saber de prender e calar Bolsonaro e outros deputados, assim como o Nicolas Ferreira? Isso que é soberania? Sabendo agora que as urnas foram sim fraudadas e manipuladas, e não sou eu quem digo, é o próprio ex-secretário de Trump, Mike Pence, quem diz que é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas em seu país. Veja só novamente. Fico imaginando o quanto é difícil ser brasileiro e ver um país estrangeiro instalando componentes de urnas eletrônicas potencialmente fraudulentas. Pois é, então quem deu o golpe? Foi o Bolsonaro ou foi o Lula? Com a ajuda do STF e da CIA do governo Biden. E ajuda também, é lógico, da Globo Lixo, né? Que recebeu dinheiro para defender o Lula e ir contra o Bolsonaro. Mas claro que é o Lula o golpista. Agora está mais do que na cara que o presidente sem povo nunca teve 60 milhões de votos. Não sequer 20 milhões, né? E ainda como se não bastasse, intimaram o Bolsonaro a não questionar as urnas eletrônicas que eles mesmos instalaram em nosso país. E o Bolsonaro ainda tenta só conversar com os embaixadores a respeito e depois se torna inelegível por causa disso. E ainda tem esquerdista de plantão que ganha do nosso dinheiro para falar que soberania é deixar o Alexandre de Moraes fazer os desmandos e atrocidades que faz com o povo de bem, deixar um ladrão na presidência roubando os aposentados e tudo o nosso Brasil. Bom, de fato nós estamos presenciando um verdadeiro escárnio e rebaixamento do parlamento brasileiro desde ontem. Eles voltam do recesso parlamentar, não querem trabalhar e querem obrigar a todos nós a não trabalharmos junto com eles. Eles que passaram 4 anos batendo, desmontando, destruindo os direitos humanos, agora resolveram falar e lembrar que existem direitos humanos, falar em ditadura. Ditadura é Vladimir Herzog, é Rubens Paiva, é Marighella. Isso sim é fruto da ditadura. Pessoas que foram perseguidas, torturadas, silenciadas, não tiveram direito ao processo legal, ao contraditório, à presunção da inocência. Isso sim é ditadura. O que nós estamos presenciando neste país é uma resposta contundente, altiva e à altura daquilo que foi praticado no dia 8 de janeiro contra as instituições democráticas. Um plano organizado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não só para derrubar as instituições democráticas, mas pior, para matar o presidente Lula, para matar o vice-presidente, para matar ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro eu quero dizer que se o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes estão vivos até hoje é porque o Bolsonaro não permitiu que tal plano que chegou até ele fosse implantado. E não que era um plano do Bolsonaro.
Isso só para desmontar o argumento mentiroso da dona Érica Hilton. Dizer que se esses 3 aí que estão se valendo da ditadura do STF, entregando o nosso país para a China, eles estão vivos é por causa de Jair Messias Bolsonaro, que disse não para esse plano que na verdade foi declarado como um pensamento, uma ideia que teve o ex-assessor de Bolsonaro, Mário Fernandes, que imprimiu o plano no Planalto e foi descrito pela Polícia Federal como um dos mais radicais envolvidos na tentativa de golpe. Tanto que está preso, né? Mas se o seu Lula, comunista e ladrão, está aí livre, leve e solto, acabando com a nação brasileira, é porque Bolsonaro o salvou. Segundo dona Érica, com relação à ditadura que você falou, é que parece que você não sabe ou não enxerga a ditadura que o ministro Alexandre de Moraes faz, prendendo pessoas ilegalmente, sem o devido processo legal e em secreto, sem que os advogados soubessem do porquê elas estavam sendo presas, e não tendo sequer como defendê-las por não saberem qual a denúncia. E o pior, sendo presas por comentários ou posts nas suas redes sociais através das varreduras que fez através da sua chefe de gabinete, Oséias Varão. E as pessoas eram presas mesmo apesar do parecer favorável da PGR, que diziam para ele soltar esses inocentes. Mas ele não soltava sem antes verificar as redes sociais delas, porque se houvesse algum post a favor do Bolsonaro ou contra o Lula, era prisão na certa. O que é absurdamente ilegal, onde o juiz está investigando a vida social dessas pessoas para produzir provas, além de ser proibido pela legislação brasileira. E isso sem contar que deixa velhinhos e pessoas doentes presas sem o devido tratamento médico, chegando até a falecer, como é o caso do Clezão. Isso sim é ditadura, mas você, dona Érica, que fala em direitos humanos, não enxergam ou sequer querem enxergar isso. E a pergunta que eu deixo aqui para todo esquerdista que está criticando Donald Trump, falando em soberania nacional, se é essa a soberania do Brasil, uma soberania que está entregue a ladrões do povo e com uma invasão clara e absurda à soberania brasileira, com a interferência clara dos Estados Unidos nas nossas eleições. Isso sem contar o seu Barroso, né, que aparece agora sempre constrangido, né, está louco para deixar o STF, devido às denúncias e à tal lei Magnitsky, mas também a denúncia no post de Antônio Carlos Petersen Merafon no Facebook, onde diz que Barroso pagou 9 milhões para cada líder e vice-líder partidário para que trocasse os deputados que votariam a favor do voto impresso por políticos que eram contrários. Também articulou com o Deep State americano o envio de milhares de microchips pré-programados que vieram de Taiwan, que foram instalados nas urnas brasileiras para roubar milhões de votos para o Lula. E também foi o Barroso quem mandou o TSE destruir alguns meses atrás mais de 200 mil urnas eletrônicas para se livrar das provas do crime. Por isso agora, temendo sua prisão iminente, está há alguns meses implorando para Lula algum cargo em uma embaixada brasileira em outro país. By Maurício Murman Hertal. Pois é, isso que é soberania, defender ministros da Suprema Corte, bandidos como esse Boca de Veludo. Por isso que a gente tem que botar o Xandão pra fora. Pessoal aqui tá dizendo fora Moraes. E aos poucos estamos conseguindo. Ao conseguir 41 assinaturas necessárias para pautar o impeachment do rei Alexandre de Moraes, e veja só agora o momento especial em que foi feita essa última assinatura. Pela primeira vez, escute isso, pela primeira vez em 6 meses, eu abro os meus comentários nas redes sociais e as pessoas voltaram a acreditar na gente. Se nós sairmos daqui sem resolver... Crisóstomo fez cirurgia do coração semana passada, devia estar em repouso agora, mas não consegue ficar longe. Ele entende a importância do que está acontecendo no Brasil. Impressionante, impressionante. Pois é, mesmo com uma cirurgia no coração feita semana passada, ele foi lá no plenário assinar o Fora Moraes.
E agora, Moraes, você se fudeu, hein? Mas é isso, com a esquerda a gente não pode perder tempo, porque a esquerda da política e do judiciário são tudo bandido, vagabundo, e ficar rebatendo eles é jogar pérolas aos porcos. Por isso mesmo que, quando o vagabundo Alcolumbre diz que não pautará o impeachment de ministro nem com 81 votos, esse canalha tem que tomar no rabo e tomar o impeachment também. Coisa que o nosso querido Nicolas Ferreira já fez, propondo o afastamento do Alcolumbre, onde serão 2 impeachments. É isso aí, Nicolas, bota pra torar. Vamos fazer esses presidentes do Senado e da Câmara se lascarem. Pra você, Moraes, pode dar adeus, porque agora você se fudeu. Já mataram a verdade, tiraram nossa liberdade, perseguiram patriotas, vivem de fazer maldade. Se você não sabe, preste muita atenção, os togados da toga vivem da corrupção. E não foi à toa que soltaram um ladrão pra ser o presidente da nossa nação. Mas agora vem a forra, chegou o Donald Trump e vai botar pra fora o seu Xandão. Adeus, Alexandre de Moraes, você nunca foi bom e só faz o mal. Adeus, Alexandre de Moraes, você já perdeu e agora nós lhe damos tchau. Você e seus amigos são todos vendidos, que agem assim contra a nossa nação, destruindo a verdade, tirando nossa liberdade, perseguindo patriotas, vivem de fazer maldade. Adeus, Alexandre de Moraes, você nunca foi bom e só faz o mal. Adeus, Alexandre de Moraes, você já perdeu e agora nós lhe damos tchau. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal se não for inscrito, curtir e comentar e compartilhar geral para toda a galera. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos proteja, nos guarde e nos abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo. Força Brasil pra cima!